Olá pessoal, já estamos no século 21 e nos dias de hoje podemos dizer que os humanos e os animais vivem em paz? Sim, somos capazes de coexistir por muitos anos e às vezes até nos ajudar. No vídeo de hoje reunimos exatamente histórias desse tipo, histórias incríveis de resgates de animais. Vamos lá. Guaxinim na grade. Os guaxinins. Esses animais são conhecidos por sua mania de se meter onde não deviam, por exemplo, no meio do seu lixo. Mas neste caso, um guaxinim se superou e acabou preso em uma rede de proteção de um clube de golfe. Não está muito claro como esse animal conseguiu subir a essa altura e depois disso, a julgar pelos buracos rasgados na rede, cair de lá, conseguindo se segurar no último momento. Mas ele definitivamente precisava ser salvo. Os visitantes e a administração do clube de golfe dizem que eles viram uma estranha mancha preta na rede por pelo menos um dia inteiro, o que significa que durante todo esse tempo o guaxinim estava pendurado lá entre a vida e a morte. Os socorristas que chegaram ao local enfrentaram um problema. O guaxinim estava num lugar muito mais alto do que eles podiam alcançar com um caminhão de bombeiros. Era necessário tirar o animal de lá por conta própria. No entanto, ele não esperou até que o ser humano o alcançasse. Decidiu escapar e... teve a sorte de aterrissar na rede. Mas depois, não, é sério isso, ele resolveu subir novamente. Vai entender, talvez ele tivesse uma bela vista de lá de cima. Mas os socorristas conseguiram finalmente pegar o guaxinim fã das alturas. Ele foi mandado para uma clínica veterinária e de lá, de volta para a natureza. Cabra na rocha. Você já deve ter visto fotos ou até vídeos de cabras da montanha que sobem por rochas com enorme destreza, como se estivessem possuídas. Quem precisa de leis da física quando se é uma cabra? Mas isso nem sequer acontece. Na Coreia do Sul, no Monte Songakskan, mais precisamente em um dos seus penhascos, foi encontrada uma cabra que subiu por um lugar e não podia descer. Não se sabe como ela conseguiu ficar numa rocha praticamente íngreme a uma altura de 20 metros com tanto vento. Mas uma coisa era certa, o animal não podia ficar sem ajuda. Além disso, segundo alguns relatos, a cabra estava presa há 10 dias. 10 dias. Qualquer um ficaria em desespero e quando os socorristas chegaram, a cabra parecia já ter aceitado seu destino. Mas mesmo numa situação dessas, o animal pode entrar em pânico, por isso os socorristas decidiram usar uma rede de segurança. E eles não estavam enganados. Quando faltava bem pouco para ela ser resgatada, a cabra escapou da rede e... felizmente, aterrissou na rede e nas almofadas de segurança, o que significa que não se machucou. Mais tarde, no hospital, os veterinários descobriram que a cabra estava grávida de 2 filhotes e estava prestes a dar à luz. Isso quer dizer que eles não salvaram um único animal, mas 3 de uma vez. Após exames e um pouco de tratamento, a cabra foi levada de volta para o rebanho. Crocodilo no aquário. Muitas criaturas selvagens, ao cair nas mãos de humanos, acabam em condições realmente terríveis. Esse crocodilo de 2 metros chamado Mansik, encontrado em um restaurante da Coreia do Sul, parece nunca ter vivido em liberdade. Ele passou todos os seus 25 ou 27 anos em um aquário pequeno, no qual era quase impossível se mover. O infeliz predador foi transformado em uma espécie de mascote ou símbolo do estabelecimento, mas eles nem se preocuparam com seu conforto. Alguns centímetros de água turva em um aquário sujo e estreito. Isso era tudo o que o crocodilo tinha. Ele não podia nem comer um pedaço de frango jogado para ele no almoço. Os problemas de saúde e aquele aperto terrível e assustador o afetaram. Mas quem e por que poderia colocar um crocodilo em tais condições? Antes, Mansik fazia parte de uma performance de circo com outros predadores como ele, mas desde que ele cresceu, o proprietário não podia mais manter o crocodilo em casa. Simplesmente não havia ninguém para cuidar dele. E foi assim que Mansik foi parar em um aquário apertado, porque o dono dele simplesmente não podia se separar daquele animal de estimação que ele criava há 20 anos. Felizmente, teve a intervenção de uma organização de proteção animal
animal. Eles foram capazes de convencer o dono de Mansik de que ele precisava de uma vida diferente. O animal foi enviado a um zoológico para viver em condições adequadas. Armadilha de tartaruga. Anualmente, muitos animais marinhos se veem presos em armadilhas mortais por causa do lixo que as pessoas jogam no oceano. Não podemos nem dar um número exato porque calcular isso é muito difícil, mas uma coisa é certa, se nós não resolvermos o problema do lixo e não nos preocuparmos com o meio ambiente, muito em breve isso se tornará um grande problema para toda a vida na Terra. Mas às vezes os animais marinhos têm sorte e vencem a luta contra o lixo, mas somente com a ajuda dos humanos. De acordo com um site de notícias sociais da República Dominicana chamado Lifestyle Cabaret, os parceiros de mergulho Cameron Dietrich e Colin Sutton tinham saído para caçar atum na costa do México. Tudo ia de acordo com o planejado, quando de repente eles notaram algo estranho, uma tartaruga presa em uns equipamentos de pesca. O Cameron imediatamente correu para ajudar a pobre tartaruga, enquanto o segundo mergulhador filmou tudo o que estava acontecendo com sua câmera GoPro. Além de filmar, ele estava pronto para ajudar no resgate a qualquer momento. Demorou apenas alguns segundos para libertar o animal e ele imediatamente partiu para longe. É bastante comum que um animal resgatado corra para longe do objeto que lhe causou tanto sofrimento. Mas, de repente, a tartaruga voltou até Dietrich e nadou muito perto dele por alguns segundos. Era como se ela estivesse agradecendo o humano por tê-la libertado. 692 gatos. As pessoas que criam abrigos para cães ou gatos imediatamente nos parecem gentis e muito amorosas. Afinal, para cuidar de um bando de animais, alimentá-los, tratá-los e cuidar deles, você precisa não apenas de muito dinheiro, mas também de um coração de ouro. Infelizmente, as coisas não são sempre assim na vida real. Um casal de High Springs, na Flórida, foi preso e acusado de 47 casos de abuso de animais. Penny e Steven Lefkowitz possuíam um abrigo para gatos de rua. Apesar do aviso do condado onde viviam de que eles só podiam cuidar de 100 gatos, o casal continuou pegando mais e mais animais. Como resultado, a situação no abrigo ficou tão ruim que as autoridades foram forçadas a intervir. Uma quantidade enorme de gatos foi encontrada, 692 animais. Alguns deles estavam tão doentes que praticamente não era possível tratá-los. Outros estavam claramente morrendo de fome e, no fim das contas, ficou claro que ninguém estava cuidando daqueles gatos. Além disso, o chamado abrigo era terrivelmente sujo, mas essa história tem um final feliz. Todos os animais foram resgatados e levados para veterinários. Depois foram encontrados casas com donos amorosos para todos. Resgate de lobo. E por último, outra história que prova mais uma vez que existem muitos resíduos plásticos em nosso planeta e que eles têm um impacto terrível no meio ambiente. Os que mais sofrem com isso são os animais, que podem acabar inesperadamente em uma armadilha mortal. Essa história aconteceu na Índia, quando um grupo de fotógrafos amadores que passeava pela região dos lagos perto da cidade de Nagpur topou com um raro lobo indiano. A fera foi descoberta por um contador chamado Tanay Pampalya. Na verdade, o homem estava indo tirar fotos de pássaros e nem esperava encontrar um animal predador. Ele ficou preocupado porque o infeliz animal tinha enfiado a cabeça em um recipiente de plástico e, pelo que parecia, estava sofrendo há vários dias. Tanay explicou que esses recipientes são frequentemente usados pelos habitantes locais para armazenar alimentos, mas que depois são simplesmente jogados fora. Aparentemente, o predador da floresta sentiu o cheiro de comida saindo do recipiente e enfiou a cabeça nele, mas depois não conseguiu mais sair. O lobo não podia comer, mas felizmente havia buracos no recipiente de plástico que permitiam ao animal respirar e beber água. Isso provavelmente o ajudou a sobreviver. Além disso, o lobo não estava sozinho. Ele estava acompanhado de sua matilha, mas nenhum dos animais foi capaz de ajudá-lo. Tanay e seus amigos imediatamente relataram o que viram a um grupo de socorristas. 2 horas depois, eles chegaram ao local, capturaram o lobo e removeram cuidadosamente o recipiente de sua cabeça. Surpreendentemente, ele não se machucou, só perdeu muito peso. Assim que os socorristas o libertaram, o animal imediatamente se juntou à sua matilha. Toda a operação de resgate durou cerca de 3 horas, mas valeu a pena.
Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.